Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos na admissão e registro de empregado, funcionário, do colaborador da empresa. Confesso para vocês que nós vivemos um momento difícil para quem está na área de recursos humanos no processo de aprendizagem. Por quê? Vocês estão exatamente numa fase de transição. Transição de tudo. É uma revolução, né? É como na Revolução Industrial. Estamos em fase de adoção da tecnologia em todas as áreas e também de mudança, de flexibilização da lei trabalhista. Então, nesse período que vocês estão agora, a gente está numa fase de ensinar para vocês o que ainda as empresas têm, como ainda elas fazem, muitas, principalmente no Brasil, que podemos nos considerar como um país atrasado. Né? Sempre adotamos por último o que o mundo todo já adotou. Então a gente tem que falar da fase que muitas empresas vivem, a grande maioria, e a fase que está acontecendo, que é a mudança das leis, a adaptação das empresas. Então, por exemplo, não faz muito tempo, mais ou menos, não é muito tempo, considerado há quanto tempo existe isso, né? Que a legislação trabalhista existe mais ou menos lá de 1935, é bastante tempo, né? E aí a gente acabou de ter uma mudança. A legislação mudou, a lei flexibilizou a lei trabalhista e mudou vários artigos do conjunto de leis que é voltado para o empregado. Esse conjunto de leis, né, é chamado de CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então a CLT mudou, não faz muito tempo. Se eu falar a quantidade de tempo que mudou, você fala, professor, já faz tempo. Não faz tempo porque existe desde 1935. E em 2014, a CLT, a lei trabalhista, ela foi flexibilizada, ela mudou. Então tem muita coisa que a gente está explicando que a gente precisa falar como era e como é. Por que como era? Porque tem muita empresa que ainda está no antigo. A outra questão é a tecnologia, que vem cada vez mais as empresas se apropriando e em peso ainda não se apropriou no Brasil. Mas elas vêm se apropriando da tecnologia. Até um certo período, essa tecnologia foi uma questão opcional, e de um certo ponto para cá virou obrigatório pela legislação. Um outro exemplo, que é o que eu vou falar hoje, é da CTPS. CTPS é a abreviação de Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou seja, a carteira de trabalho, aquela carteira de capinha azul que sempre se usou, que a partir de 2017, por exemplo, lançou-se a carteira de trabalho digital. Por quê? Porque tudo agora por aqui, é via sistema, tudo via aplicativo para facilitar a troca de informações, para ser mais rápido. E aí, em 2017, criaram a carteira de trabalho digital, a CTPS digital, porém não era obrigatório por lei a utilização. E desde 2019, no final do ano, mais ou menos lá de setembro, se tornou obrigatório, ou seja, as empresas estão começando a adotar a CTPS digital, a carteira de trabalho digital. Então a gente tem que falar das duas plataformas, a nível legislação, que mudou, que as empresas estão se adaptando, e também a nível tecnologia. Tá? De base, que nós vamos falar agora no começo, então, é sobre o processo de admissão do colaborador. É um dos subsistemas de RH, a gente sabe de recursos humanos, a fase de formalização, que é quando, por força da lei, ou seja, existem artigos na CLT, existem artigos na consolidação das leis trabalhistas que obrigam as empresas a formalizar o seu trabalhador, o seu empregado, porque esse empregado, como a gente já falou de benefícios, a partir do momento que ele se torna um empregado oficial da empresa, ele passa a ter direitos também. E a maneira do governo gerenciar esses direitos, fiscalizar, é com as obrigações legais que a empresa tem com esse trabalhador, que se formalizam a partir do seu registro da CTPS, onde formaliza o contrato de trabalho. A gente vai falar da fase anterior, a fase que está ocorrendo essa formalização, a fase que a pessoa, o candidato, ele vai se tornar funcionário da empresa. Vamos falar de documentação. Documentos obrigatórios ou documentos que normalmente a empresa solicita para a contratação, a formalização desse contrato de trabalho. Tá? Então, o que precisa ser feito para o registro e contratação de um novo funcionário na empresa?
Até estar dentro da empresa enquanto funcionário, existe um protocolo, que é um procedimento, um passo a passo, que todo empregado, eu passei por isso, por exemplo, para entrar como professor na ITEC. Houve um protocolo. Não foi possível ir direto para a sala de aula. Teve todo um processo. No nosso caso, o processo de concurso público e tudo, a gente chegou lá, em algum momento eu cheguei no RH como todo e qualquer professor. Tá? Então, no ato da minha admissão, ou na admissão de qualquer funcionário, nós ou a gente contratando um colaborador, esse deve passar por um processo, uma etapa, né? Sempre que eu falo de processo, então tem etapa, tem o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Por quê? Porque na consolidação das leis trabalhistas exige que o funcionário também seja registrado em alguns órgãos. Exemplo, o INSS, a qual a gente já falou quando a gente falou do benefício, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. A nível de Seguridade Social, por exemplo, a gente sabe que a empresa precisa fazer o recolhimento da folha de pagamento do trabalhador. E esse recolhimento, para ser feito, esse trabalhador tem que ser registrado nesse INSS. Né? Na hora do registro do INSS, vão pedir dados desse trabalhador, de documentação pessoal, nome completo, RG, CPF, título de eleitor, documentos comuns. Então, existe uma rotina, né? Existe uma rotina para atender às normas legais. Se você tem funcionário, não tem como você não cadastrá-lo no INSS. Da mesma forma, na Caixa Econômica para fins de depósito do FGTS. Isso para falar de algumas obrigações que a empresa tem. A empresa também tem que cadastrar os familiares desse trabalhador a fim de recebimento de abono, bônus salarial ou de recolhimento de imposto de renda de pessoa jurídica retido na fonte. Eu estou falando de algumas obrigações. Para cadastrar esse colaborador nos devidos órgãos, na Receita Federal, no INSS, na Caixa Econômica Federal, é preciso de dados pessoais documental. Então, na hora da contratação, a empresa faz essa exigência. Ela não pode ter um trabalhador, um empregado, sem fazer esses devidos registros, porque senão ela está ilegal e aí cabe multa, cabe uma série de responsabilidades legais, tá? Isso vai trazer para o trabalhador aquela questão da seguridade social, conforto, a garantia de que ele vai receber o salário dele, as horas extras e de que ele não vai estar sendo explorado e vai estar de acordo com a lei. Então, não tem como a empresa fugir desses procedimentos. Ela precisa exigir essa documentação. Então, essa apresentação de documentação vai ser feita para fazer os devidos registros, que vai começar primeiro lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? É obrigatório, vai ter que informar. Primeira coisa, quando a gente entrega lá na empresa, qual que é um dos primeiros passos quando a gente passa pelo processo de recrutamento? O que acontece com você, comigo ou com qualquer colaborador, se for você fazendo o processo enquanto profissional de RH? A gente faz a divulgação da vaga. Isso aí é o recrutamento. E como que a gente vai visualizar primeiro esse funcionário? Através do currículo, tá? E apesar do currículo não ser um documento legal, colocado, exigido pelos órgãos formais do governo, ele vai servir como uma documentação que vai comprovar toda a informação que o colaborador disse para a empresa. Né? Já viu aquela história de quando você mandar um currículo, não colocar informações falsas? Mas pode ocorrer o risco da empresa contratar um colaborador e quando ele chegar a exercer a prática dentro da empresa, ele não ter aquele perfil que ele disse no currículo. Então ele tem uma responsabilidade também legal, porque você não pode declarar informações falsas, né? Senão aí vai entrar numa questão de falsidade ideológica. Então o currículo, ele vai ser um dos primeiros documentos necessários para a contratação do trabalhador, tá? Ou lá mesmo na empresa, às vezes acontecem as duas coisas. O colaborador vai mandar o currículo, é esse currículo que vai chamar a atenção, pelo que ele colocou ali de experiência, de formações técnicas, né, pelo histórico profissional que ele tem das empresas que ele passou. Essas informações é que vai fazer a empresa ter interesse ou não por chamar um candidato para um processo seletivo. Beleza. Mesmo quando o colaborador às vezes manda o currículo, ele vai ser contratado, às vezes posteriormente ele ainda preenche uma outra ficha na empresa, isso é muito comum, tá? Isso é mais regra do que exceção. Mesmo ele mandando currículo e a empresa já sabendo a informação do currículo, porque quando você vai no processo seletivo, seu currículo está ali do lado da mão do selecionador,
selecionador em uma pasta, em algum lugar ali. E, normalmente as pessoas lá no processo seletivo também têm que preencher uma outra ficha, que é a ficha de solicitação de emprego. Por que essa outra ficha? É a primeira etapa que está se fazendo a comparação da informação que foi mandada no currículo, né? Da informação que foi mandada no currículo com aquela informação que a pessoa vai colocar na ficha de solicitação de emprego. A ficha de solicitação de emprego é uma ficha mais ou menos como esse modelo que você está vendo aí do lado. Tá vendo? A ficha de solicitação de emprego, na verdade, é como se fosse um currículo em branco com os dados principais que aí o interessado, o candidato à vaga, ele vai preencher ali naquele momento. Tá? Então, tanto o currículo quanto a ficha de solicitação de emprego não são, falando de legislação de lei, de CLT, não são documentos obrigatórios pela lei. Né? A CLT não diz, você tem que entregar um currículo e você tem que preencher uma ficha de solicitação. Mas para a empresa serve como documento. Por quê? Ela serve de comprovação. Né? Muitas vezes a empresa vai pedir para assinar o currículo lá no final. Se não assina o currículo, faz a ficha de solicitação de emprego e no final vai ter a assinatura, porque quando você assina, quando o colaborador ou o candidato à vaga assina, ele está dizendo o seguinte, né? Ele está fazendo uma declaração de veracidade, que as informações que ele colocou lá naquela folha são verdadeiras, e aí até se compromete se for falsa essas informações, pagar de acordo com o que a lei determina. Então não pode fazer declarações falsas. Então o primeiro documento aqui, na contratação do colaborador, é o currículo ou ficha de solicitação de emprego, para comprovação das informações dadas, tá? Aqui nós temos um outro exemplo mais completo, essa ficha parte 2 aqui para mostrar. Esses arquivos, eu tenho eles em PDF, são fichas reais de empresas reais, que empresas utilizam, né, nos seus processos. Todo e qualquer documento que eu mostrar aqui para vocês, eu tenho um arquivo em PDF aqui, que eu acredito dessa forma. Para fins de aprendizado, é sempre interessante e bom a gente ter um modelo, né, conhecer. Algum momento vocês se escolherem de fato, vocês estão no ensino médio, mas se escolherem de fato trabalhar um pouco nessa área, mesmo que você tenha a intenção de se formar em outra área, mas enquanto você faz a faculdade, se forma em outra área, se alguém se interessar de trabalhar um pouco em recursos humanos, é importante você já ter tido contato com esse tipo de material, né, essa oportunidade para não ser a primeira vez lá na empresa. Isso te deixa à frente. Então, isso aqui é uma ficha, outra ficha completa de solicitação de emprego. Posteriormente, até o final, se vocês quiserem, depois eu subo todas e qualquer fichas que aparecerem aqui no decorrer dessa aula. Então, o primeiro documento na admissão de emprego é a ficha ou currículo, tá? Outra coisa que é solicitado é a carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho e previdência social, ou seja, a abreviação a CTPS. Deve ser a empresa, o RH, ele solicita, porque esse é o documento oficial determinado pelo governo, pela CLT, é ali que vai se oficializar a relação trabalhista funcionário-empresa. É o nosso contrato de trabalho, ou o contrato de trabalho do funcionário. Então, todas e qualquer situações que aconteçam com o colaborador deve ser anotada ali na carteira de trabalho. Contratação, tá? Subsídio, aumento de salário, recebimento de férias, de FGTS, 13º salário, de aumento, mudança de cargo. É o histórico do trabalhador. Toda e qualquer situação que acontece posterior à contratação do trabalhador na empresa deve ser anotada na carteira de trabalho. E aí existe uma regra também pela CLT. A empresa só pode ficar de posse desse documento no máximo 48 horas, não mais que isso, tá? Outra coisa, dependendo do valor de salário que o colaborador receba, por exemplo, até 2 salários mínimos, ele tem direito a outros abonos, a outros benefícios, como, por exemplo, salário família. E também, quando o trabalhador ele é a única fonte de renda de casa, por exemplo, ou o esposo ou a esposa, né, a mulher ou o marido da casa, se for um dos dois que é responsável pela renda ativa da casa, esse que tem uma renda oficial, ele que mantém a família, para fins de declarações do imposto de renda, porque haverá abatimento, é necessário declarar os dependentes.
né, dependentes são filhos menores de 18 anos, a esposa, se não exercer uma função profissional oficial, ou pai, mãe, existe lá, né, uma lista de pessoas que podem ser dependentes. Então, para isso também é preciso disponibilizar a certidão de casamento para registro do cônjuge, ou seja, companheiro ou companheira, para fins de salário família, de abatimento de imposto de renda, e dos filhos, né, certidão de nascimento dos filhos. Porque no Brasil existe uma legislação que também obriga ao trabalhador comprovar que seus filhos estão sendo vacinados, por exemplo, até 6 anos de idade, tem que comprovar que está participando de todas as campanhas, que as vacinas estão em dias. É obrigatório por lei, a comprovação é a partir da demonstração desse documento para a empresa, então tem que formalizar os filhos. E também comprovante de escolaridade, porque é obrigatório quando tem filhos, né? E esse filho é de menor, por exemplo, a partir de 7 anos, tem que comprovar que a criança está na escola, está frequentando, e a empresa vai acompanhar isso, fins de fiscalização governamental. Então, certidão de casamento e nascimento dos filhos, cópia dos documentos que servirão para verificação de dados, concessão do salário família, abatimento dos dependentes para efeito de imposto de renda. Pessoal, só um minutinho, já vou. Continuo só um minuto. Perguntar. Continua me ouvindo? Dá para ouvir sim, professor. Então, a cópia de carteira de vacinação dos filhos menores de 7 anos também precisa no processo de contratação do funcionário, porque para ser contratado, quem tem filho tem que manter essa obrigação legal. A vacina é obrigatória. E pode haver complicação no processo seletivo se por acaso as vacinas estiverem atrasadas. Não pode. É uma obrigação legal. Então a empresa também não vai poder aí contratar o funcionário se tiver com essa parte irregular. Então precisa mostrar essa cópia de carteira de vacinação. Outra coisa, atestado médico admissional. Por quê? O colaborador, ele é um investimento para a empresa, tá certo? Quando ele é contratado, ele vai exercer alguma função, ele tem que estar apto, né, a exercer a função a qual ele está sendo contratado. Dependendo do estado de saúde do colaborador, se ele exercer alguma função trabalhando, ele pode piorar esse estado de saúde. Qualquer piora no estado de saúde de uma pessoa contratada, posteriormente a entrar numa atividade profissional, essa pessoa pode querer questionar isso no
Ministério do Trabalho e dizer que seu estado de saúde foi afetado no emprego. E pode querer exigir indenização, pode querer exigir abrir um processo trabalhista contra a empresa. Então, a empresa precisa se resguardar. Quando ela contrata um colaborador, ela precisa saber como que está o estado de saúde desse colaborador, é feito um registro. Então, existe esses atestados médicos, que a gente chama de saúde ocupacional, eles não são atestados somente, por exemplo, no processo de admissão. Existe a exigência do atestado médico no processo de admissão, depois existe as consultas atestado médico periódico no período de exercendo a função dentro da empresa, mais ou menos de 1 em 1 ano, obrigatório, ser feito ali pelo médico da empresa ou por uma consultoria clínica paga pela empresa. E quando o colaborador ele é demitido, existe também um exame médico demissional. Para que um atestado médico, um exame médico admissional e um demissional? Exatamente por isso. Nós temos históricos de muitas pessoas que, quando são demitidas, elas processam as empresas. Processo trabalhista perdido acarreta custo, né? É caro e a empresa vai ter que pagar, disponibilizar de capital para isso. Então, a empresa precisa estar segurada, ela precisa verificar se foi mesmo ela, né, que não teve cuidado com o colaborador, por exemplo, não tendo segurança do trabalho na empresa, não fornecendo equipamentos de proteção individual, colocando o colaborador a risco, ruídos excessivos, material químico, não sei qual situação. A empresa tem que verificar se realmente ele adquiriu um problema de saúde físico ao exercer a função, ou se ele já havia aquele problema e ficou no mesmo nível, se piorou, se melhorou. Quer dizer, quando o trabalhador é desligado, ele, com a questão de saúde, com relação ao serviço que ele exerce, ele tem que sair da mesma forma que ele entrou, porque senão a empresa corre aí o risco de sofrer processo trabalhista. Tá? Então, na admissão, é requisito imprescindível e dever, deve ser feito por conta do empregador, isso é lei, tá certo, gente? É claro que na prática nem sempre o empregador paga, mas é o empregador, é a empresa que deve pagar, segundo, tá? Conforme vocês verem aí, está lá na CLT, Consolidações da Lei Trabalhista, se vocês quiserem consultar depois, artigo 168 da CLT, parágrafo 1, tá? Porque o cara tem que pagar, porque é de interesse dele, de interesse da empresa, verificar a capacidade física ou mental do empregado, né? De interesse dele, então ele não deve obrigar o cara a pagar esse exame, mas apesar que tem muita empresa que na verdade quem acaba pagando é o trabalhador, é o empregado, tá bom? Então, na hora de ser admitido, tem que fazer o exame médico admissional. Outra coisa é o comprovante de escolaridade. É claro, quando a gente vê o perfil do trabalhador, quando você verifica uma vaga que você vai ter interesse, agora para vocês aparece ou deve aparecer bastante vaga da seguinte forma: estágio. Mesmo quando aparece vaga de estágio, que é um trabalho também em fase de aprendizado, mas é um trabalho normal com contrato específico, tem lá o perfil, né? De que curso que é, em que semestre deve estar, que conhecimento deve vaga, de qualquer emprego é assim. Tem um perfil. Então, dependendo do perfil da vaga, vai ter vaga que vai exigir apenas o ensino fundamental completo, a gente sabe, outras que vão exigir ensino médio completo, outras vão exigir ensino técnico, outras nível superior em determinada área específica. E aí, a informação colocada no currículo para conduzir com a vaga, a gente tem que constatar depois. Então, tem que entregar um comprovante de escolaridade, tá? Esse comprovante, ele pode ser mesmo, porque tem muitos alunos em fase de formação. Vocês agora, se vocês entrassem em algum estágio na área de recursos humanos, o que vocês teriam, na verdade, era um atestado da empresa, da ITEC, da escola, um comprovante de escolaridade, de que vocês estão cursando o primeiro ano do ensino médio nível técnico em recursos humanos. Então, vocês teriam um atestado de escolaridade. O que também serve? O histórico, o diploma, o certificado de conclusão, né? São alguns documentos que vão servir para comprovar a escolaridade. Aí cada empresa vai pedir. Por exemplo, para entrar na ITEC como professor, em um concurso de uma determinada matéria, aula, preciso levar o histórico para verificar se na formação do professor teve aquele conteúdo, é preciso levar o diploma e o certificado de conclusão lá, oficial do MEC, é um exemplo, tá? Mas precisa
né, a comprovar a escolaridade, senão seria fácil qualquer um falar tem esse ou aquele nível de escolaridade ou uma formação específica, tá? Comprovante de endereço atualizado, tá? Tem empresa que às vezes se impõe a contratar pessoas de uma outra região devido à quantidade de vale transporte que vai ter que fornecer. Às vezes a empresa ela tem um compromisso econômico com a prefeitura local que vai fomentar a economia na região e vai contratar pessoas somente daquela área, de determinados bairros e tudo. Tá? Precisa também do comprovante de endereço. Tá? Residencial, quando fala atualizado, é porque normalmente é dos últimos 3 meses, tá? Dos últimos 90 dias. Normalmente água, luz, telefone, gás, quem paga com conta e tudo. Então precisa também comprovar o endereço. E outros documentos em geral para fins de registro e aqueles cadastros todos que foram falados no INSS, na Caixa Econômica Federal, no Ministério do Trabalho e Emprego. Documentos básicos de contratação, RG, CPF, título de eleitor, cartão do PIS, certificado de reservista para homens, porque no Brasil os jovens são obrigados, os homens são obrigados a fazer um cadastro, né, um alistamento no Exército em determinada fase da vida, que vai gerar para ele um documento aí chamado certificado de reservista. Então, são normalmente documentos que a empresa pede para poder fazer os devidos registros e cadastro. Foto 3x4, é a quantidade da empresa, normalmente pedem-se 3 fotos para se colocar no prontuário do colaborador e algumas outras fichas de registro do funcionário que a empresa utiliza, tá? Depois que passa a fase de recolhimento da documentação desse colaborador, ele vai ter um prazo. Você foi lá na empresa, passou pelo processo seletivo, fez a última entrevista, passou, você vai receber uma lista de documentos que você deve entregar em um determinado prazo. Normalmente os documentos são esses. Isso aqui até vale para nós. Vocês estão aprendendo enquanto profissional, mas até vale para nós. Enquanto candidato, você já sabe mais ou menos o que você deixa reservado, né, para uma possível oportunidade de emprego. Mas esses são aqueles documentos. Depois da entrega desse documento, o RH vai dar um prazo para entregar. Aí vai começar os procedimentos oficiais legais, tá? Ou seja, os procedimentos internos para registro do empregado. Primeira coisa é fazer anotação na carteira de trabalho, tá? Então, carteira de trabalho azulzinha, não sei se você já tem ou não tem, devido à idade de vocês, provavelmente vocês não devem ter. Devido à idade de vocês, provavelmente vocês não vão ter mais a carteira de trabalho física de papel, porque, como eu falei, a partir de 2019 começou-se a usar a carteira digital. E qual que é a regra para a carteira digital? Depois a gente vai ver um artigozinho sobre isso. Todo brasileiro que tem CPF, automaticamente já vai ter uma carteira digital. Existe um site onde é preciso fazer um cadastro. Posteriormente, eu até subo esse site no link para vocês verem. Quando faz um cadastro naquele site, posteriormente, você pode baixar o aplicativo da CTPS, né, pela loja de aplicativo do seu celular, tipo Google Store, Play Store, sei lá, Apple Store, seja qual for a de vocês, baixar o aplicativo e aí usar a carteira digital, né? Mas a carteira ainda utilizada, que está no meio, como eu falei, um meio de transição, isso gradativamente vai sendo substituída, porque também é mais prático para todo mundo, para a empresa, para o colaborador e tudo, é mais fácil, é mais seguro também, teoricamente, porque papel muita gente perde e tal, apesar de ter como recuperar essa informação, porque está tudo registrado nos órgãos oficiais, se a empresa faz todo o procedimento correto. A carteira de trabalho ela tem algumas partes, né? Tem títulos lá na folha. Então, ao pegar a carteira de trabalho digital ou ainda física, a primeira coisa é fazer o registro desse vínculo empregatício, né? Na carteira de trabalho, esse vínculo, essa relação trabalhista, esse contrato entre pessoa física, funcionário e empresa. Normalmente, os dados são esses aí, ele é meio intuitivo, né? Porque quando você pega a carteira de trabalho, esses títulos da empresa, você vai colocar o nome da empresa que você trabalha. Seja se é o CNPJ da empresa, o endereço completo. Esses dados são muito intuitivos, não é difícil de preencher. Peça para fins de curiosidades e aprendizado a carteira de trabalho do seu pai, sua mãe, dê uma olhada lá. Então é muito intuitivo. Você
conseguiria preencher, né? Talvez o mais difícil aqui seja a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, porque cada cargo no Brasil tem um número registrado oficialmente. Mas aí, data de admissão, número do registro, o valor do salário, são informações básicas. Precisa ser registrado pela empresa. É esse registro que faz com que o trabalhador esteja assegurado como empregado e tenha todos os direitos garantidos. Quer dizer, existe uma outra relação que pode garantir isso, mas a empresa tem que a obrigatoriedade de fazer esse registro, porque senão também ela pode acarretar processos trabalhistas. Pessoal, tem uma preocupação de perguntar para vocês sempre com relação ao áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, a gente está ouvindo. Tá muito ruim? Tá cortando o áudio, sim ou não? Tá ótimo, professor. Estamos ouvindo normal. Beleza, então não é difícil. Aqui é essa carteira que agora tá digital, ficou até mais fácil, né? É que, na verdade, pessoal, depois eu vou falar primeiro do procedimento antigo, como eu falei para vocês, depois eu vou falar do mais atual. É que, na verdade, hoje as empresas têm um cadastro obrigatório chamado e-social, tá? Então, quando é um software que a empresa baixa e tal, e toda vez que é contratado um colaborador, um funcionário, todas as informações referentes a esse funcionário já vai estar direto nesse e-social. Qual que é essas informações? Todo o histórico, contratação, aumento de salário, férias, 13º, mudança de função. Tudo que acontece com o colaborador da empresa vai estar registrado nesse e-social. Então, esse social ele permite o quê? Que todas as informações sejam compartilhadas com o governo para os devidos órgãos que eu falei para vocês, para o INSS, para a Caixa Econômica Federal, para o Ministério do Trabalho e Emprego, sem precisar que a empresa faça esses vários registros todas as vezes em cada órgão. Ela só coloca a informação dentro do e-social e o e-social é que vai distribuir essa informação. Então, hoje é mais rápido, está mais moderno. Mas depois eu vou falar para vocês do e-social, beleza? Por enquanto, se você entrar na empresa, provavelmente vai estar esse procedimento. Por quê? Como eu falei, no Brasil, as empresas, elas, exceto as grandes, megas corporações, as empresas elas são devagar. Elas não adotam rapidamente uma tecnologia como os países de primeiro mundo. Então, você provavelmente vai ter uma carteira física na empresa que você entrar. Se você chegar a trabalhar em recursos humanos, e provavelmente você vai fazer esse cadastro de caneta, mas como você está vendo, é intuitivo, né? Tem os dados e precisa preencher. Bom, a empresa também tem um outro livro. Esse livro ele é parecido com o livro Ato, um livro de capa preta e tudo, internamente, tá? É um livro chamado Livro de Registro de Empregado, que é a mesma coisa. Tudo que se registra na carteira de trabalho CTPS, essa carteira fica com o empregado que a gente já viu, que em 48 horas a empresa tem que devolver para o funcionário. Toda a informação que registra ali, registra também nesse livro de registro da empresa. O que também com o e-social
provavelmente também vai acabar, porque o E-Social, de novo, ele gera informações para todo mundo. A empresa tem um banco de dados do seu funcionário e quando ela acessa com o código do funcionário, ela consegue visualizar todo esse histórico. Então, provavelmente, esse livro de registro de empregado físico, ele vai ser aposentado aos poucos, ele vai sumir, né? A informação está ficando totalmente digital. Ainda não é a realidade de 100% das empresas, tá? Então, inclusive, esse livro, como a gente está vendo, é uma exigência que está lá nas consolidações das leis trabalhistas, entre os artigos 41 e 49, tá? Mas, como eu falei, hoje existe o E-Social. O E-Social já é obrigado pela empresa. Então, só que a empresa contratou um funcionário, ela vai ter que ter o registro no E-Social e vai ter que começar a criar o histórico desse funcionário. Contratação, mudança de salário, mudança de cargo, férias, 13º, tudo que acontece com o funcionário, o RH vai atualizando esse cadastro. Então, também esse livro de registro de empregado, ele acaba também se tornando virtual, né? Toda a informação feita com relação empregado-empresa deve ser uma informação oficial. Então, não é na palavra, não é de boca, né? Não é no aperto de mão. Não pode ser assim. Quando o colaborador, por exemplo, ele entrega a sua carteira de trabalho para o RH, quando ele entregar, ele tem que assinar um protocolo de entrega do dia que ele entregou e a pessoa que recebeu deve assinar e dar um protocolo. Por quê? Para cumprir a lei, para cumprir as 48 horas. Da mesma forma que quando essa carteira de trabalho ela é devolvida, existe um recibo de entrega, que também é um documento oficial. Por quê? Para comprovar o RH, para se segurar que, de fato, ele devolveu a carteira do empregado lá em 48 horas. O empregado ele pode exigir também. Como ele tem aquele protocolo de entrega, ele pode exigir, se a empresa, por acaso, passasse desse prazo, a entrega da sua carteira, porque a lei define, tem que ser em 48 horas. Ah, professor, mas isso não vai acontecer problema nenhum. Isso, quem já que esse é o procedimento padrão, nenhuma empresa vai desacatar esse procedimento. Acontece sim. Tem bastante casos, né? A gente vive, eu falei de novo, num país onde as empresas são desorganizadas. Então tem bastante gente que tem problema, deixa lá a carteira e só muito depois disso que pega. Para evitar problemas, isso aí vai dar problema trabalhista também. Então, tudo é oficializado, não tem conversa de boca a boca. Entregou, protocolo de entrega. Recebeu a carteira de volta para a seguridade da empresa, dá um recibo de entrega da carteira de trabalho. A gente falou da primeira vez, de novo da primeira etapa, de documentos que são necessários. Agora a gente está falando de etapas após a entrega desse documento aí. Tá? Além, são tudo documentos que vão fazer parte do arquivo do funcionário, do seu prontuário. Ele tem uma pastinha, agora falando de pasta física, essa pasta está se tornando, a gente viu, uma pasta virtual. Mas ela tem uma pastinha com todos os documentos do colaborador, que é chamado de prontuário. Uma outra coisa que precisa ter, então, é o contrato individual do trabalho. Esse contrato ele é um contrato redigido, tá? Ele vai estar lá digitado em uma folha impressa, com as devidas cópias para a empresa e para o colaborador. Nesse mesmo contrato de trabalho, aquelas informações que foram as informações contratuais, aquelas mesmas que foram para a carteira de trabalho, ela vai estar disposta nesse contrato, né? Esse contrato é um documento oficial, é um documento a qual é obrigatório e a qual vai também fazer parte dessa formalização da relação trabalhista entre a empresa e o colaborador. Então, contrato individual de trabalho. Entre as várias informações, né, existem tudo aquilo que foi acordado entre o empregador e o empregado vai estar ali. Inclusive horário, né, de trabalho, entrada, saída, parada para almoço, se vai trabalhar nos finais de semana, se tem possibilidade de horas extras, se for horas extras, como que vai funcionar, tudo. É um contrato, toda a relação trabalhista vai estar nesse contrato. Então, aqui algumas informações que tem nesse contrato individual de trabalho. Data de início do contrato, a formalização. Eu, por exemplo, apesar de trabalhar na ETEC desde 30 de março de 2010, o meu novo contrato efetivo como professor efetivo da ETEC só se formalizou no dia 13 de setembro de 2011.
Então, no dia 13 de setembro de 2011, foi a data de início do meu contrato permanente, tá? Então, jornada de trabalho, quantas horas você trabalha por dia, os intervalos, parada para almoço, jantar, valor do salário, tudo, né? Tudo que tiver na relação contratual, né, falada entre empresa, o RH que representa a empresa, o contratante que representa a empresa e o funcionário, ele tem que estar expresso, escrito nesse contrato de trabalho, a qual o colaborador deve ter uma cópia também. Então, o outro documento é o contrato de trabalho. Ainda falando de contrato de trabalho, é importante de falar que normalmente as empresas elas fazem dois contratos em toda a contratação, tá? Porque mesmo depois de passar pelo processo seletivo, recrutamento, seleção, processo seletivo e a pessoa ter sido contratada, comprovadas as informações, a empresa tem o direito de observar aquele colaborador por um período para ver se ela foi assertiva na contratação, para ver se aquela pessoa vai de fato entregar os resultados que ela espera. Então, existe normalmente, antes do contrato efetivo, um outro contrato chamado contrato de experiência, né? Contrato de trabalho de experiência. Esse contrato ele pode ser no máximo de 90 dias, tá? Então, ele pode ser prolongado uma vez. Então a empresa pode testar, fazer um contrato de trabalho, por exemplo, de 30 dias com o trabalhador, para observar como ele vai exercer sua função, se vai dar a produtividade que a empresa quer ou não. E aí, mesmo assim, a empresa ela ainda pode ficar com dúvida e ela pode prolongar mais uma vez esse contrato. Então, tem algumas formas de fazer esse contrato de trabalho de período de experiência, que é do máximo de 90 dias. Aqui alguns exemplos. O contrato ele pode ser por 30 dias, prolongado por mais 60, que aí vai dar 90 dias. Pode ser um contrato de 60 dias, prolongado por mais 30, que aí vai dar 90 dias. E é muito comum, né, quase que uma regra, o contrato de 45 dias, que pode ser prolongado por mais 45 dias. Então, esse é o contrato de trabalho por experiência. Por regra, por lei, não tem como isso acontecer. Nenhuma empresa pode fazer contrato de experiência por mais de 90 dias. Se um colaborador estiver dentro da empresa 91 dias, automaticamente, no 91º dia, ele passa a ser contratado efetivo, mesmo que a empresa não faça um contrato oficial. O que vai acontecer? Ele pode recorrer com testemunhas na justiça e provar isso. Então, a empresa ela só pode manter o contrato de trabalho por experiência por 90 dias. É claro que existem contratos de trabalho diferentes, tá certo? Vou dar um exemplo de professor. Professor, ETEC, SENAC, SENAI e tudo, esses órgãos governamentais, por exemplo, ele pode fazer um contrato temporário, aí não é contrato de experiência, é um contrato temporário que pode perdurar até 4 semestres. Renovando a cada 6 meses, renova. Depois de 2 anos, tem que dar uma parada, passa 6 meses sem dar aula e voltar se ele não for efetivado. Mas esse aqui é o contrato de experiência. Então, ele pode ser no máximo aí por 90 dias. Outra coisa que as empresas estão usando bastante hoje é a questão de banco de horas, né? Já foi muito comum e padrão nas empresas os trabalhadores que exercem horas a mais do que sua carga contratada receber por essas horas. A gente até fez cálculo que são as horas extras. Horas extras são aquelas horas que extrapolam as suas horas do contrato normal de trabalho. Quer dizer, por padrão, quase que padrão normal, um trabalhador ele trabalha 8 horas diárias. Se por acaso ele chegar a trabalhar 10 horas, excedeu 2 horas, essas horas ele recebe, chamado de horas extras. Correto? Bom, depende. As empresas criaram um outro mecanismo chamado banco de horas, certo? O banco de horas consiste numa estratégia para não pagar financeiramente a hora trabalhada do colaborador. Mas, em uma outra situação que for mais favorável para a empresa, dá esse colaborador de descanso. Então, uma pessoa que tem que trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia e trabalha 10, essas 2 horas a mais fica guardada. O que se chama de banco de horas. E aí, um outro dia que tiver menos movimento, que a empresa achar mais conveniente para ela, aquele colaborador vai tirar aquelas 2 horas de descanso. Exemplo, por exemplo, entrando 2 horas mais tarde, saindo 2 horas mais cedo, ou juntando um conjunto de horas que vai formar um dia e ele descansa um dia a mais. É o famoso banco de horas. De qualquer forma, se o trabalhador for receber horas extras ou se ele for fazer banco de horas,
tem que haver a elaboração de um acordo, tá? De prorrogação e compensação de horas. Como que vai ser? Se o cara exceder as horas trabalhadas, se ele fizer hora extra, como que vai ser isso? Ele vai receber financeiramente ou ele vai criar um banco de horas para ele descansar depois? Tá? Então existe esse acordo de compensação de horas. Por exemplo, nós aí da ITEC temos um limite máximo atualmente pelo governo de dar aulas que são 44 horas semanais. Mas pode acontecer alguma exceção que algum professor falte, não tenha professor de nenhum jeito. E aí um professor precisa entrar na sala do outro professor para cobrir aquela hora, no horário que ele está livre. Então existe uma folha parecidíssima com essa que vocês estão vendo, onde o professor ele coloca se a aula foi substituta, né, se foi uma outra situação, tem algumas opções lá. Se o professor faltou, se for substituição de outra aula de outro dia e tal. E aí o horário, dia, a matéria. Quando nós entramos na ITEC, nós já, né, assinamos esse acordo, a gente já sabia como poderia ser essa compensação de horas. No caso da ITEC, não é banco de horas que os professores utilizam. Se ocorresse mesmo ter que trabalhar hora a mais, seria o recebimento dessas horas trabalhadas. Então é preciso ter esse acordo aí, para depois o colaborador não ir lá e processar a empresa, ela no Ministério do Trabalho, dizer que está em desacordo com a lei trabalhista. Salário família, tá? Todo colaborador casado, aí pode ser tanto a esposa quanto o marido, que tem o seu cônjuge, marido ou esposa, que depende da sua renda e que tem filhos menores até 18 anos, meninos e meninas até 21, se ainda morarem com os pais e forem estudantes, por exemplo, universitárias, direito a um salário chamado salário família. Esse salário família é limitado ao colaborador, ao trabalhador que recebe até 2 salários mínimos. Se o trabalhador receber mais que 2 salários mínimos, ele não vai ter direito ao salário família. Para fins de salário família, na hora da contratação da empresa, é preciso, então, preencher essa ficha. A ficha com nome intuitivo, né? Direto. A gente já entende que ficha que é. A ficha de salário família, onde o trabalhador vai colocar informações dos seus dependentes. Como eu falei, se for a esposa, o marido não trabalha, depende da renda dela, o nome do esposo completo e tal, e os filhos. Se for o marido e a esposa for dependente, o nome da esposa e dos seus filhos até lá 18 anos. Então, ela tem normalmente as informações que precisa, né? Colocar para quê? Para que a empresa possa pagar aí o salário família desse trabalhador, tá? Então essa ficha é um documento utilizado para preenchimento do pagamento do salário família, tá? Acompanha a certidão de nascimento, carteira de vacinação, deve ser preenchido sempre 14 ou 18 nos casos de polícia. Aí aqui mais uma regra para salário família, os filhos até 6 anos devem apresentar no mês de novembro, que é o mês, tem um mês adequado para fazer isso, atestado de vacinação, para comprovar que todas as vacinas estão em dias até ali, tá? E aí, o trabalhador vai levar um puxão de orelha da empresa, se entregar lá. Isso aí é principalmente com funcionário público, né? O bicho pega, funcionário público tem que estar tudo redondinho com relação à documentação, porque isso demanda até exoneração, ou seja, até ser demitido aí do emprego. Então, todo ano, por exemplo, nós, né, temos que levar lá os comprovantes de vacinação dos nossos filhos. E também, nosso filho de 7 anos, comprovante que eles estão na escola. Isso também vai entrar no quesito do recebimento do salário família. No meu caso, eu não recebo salário família. É o seguinte, quem recebe até 2 salários mínimos, recebe salário família. Esse família. Todo ano, os comprovantes de vacinação e de escolaridades têm que ser... Tá? Não podem se declarar informações falsas. Então, ao colocar informações do salário família, também tem um termo de responsabilidade que é assinado pelo empregado. Né? Quer dizer, ele vai assinar aquele termo dizendo, comprovando
que as informações que ele colocou ali são informações reais, são informações verídicas, e não pode mentir, falsidade ideológica, né? Então faz parte dessa ficha do salário família. Lá o finalzinho ou é uma ficha atrás, posterior, a declaração de que todas as informações reais, verdadeiras, verídicas, porque a declaração de informações falsas demanda processo civil e criminal para quem as faz. O empregado também, a partir de um determinado valor que ele recebe, ele vai pagar, por exemplo, se em 2020 alguém recebesse durante o ano, né, de janeiro a dezembro, desse um valor posterior a 29 mil, essa pessoa obrigatoriamente teria que fazer a declaração de imposto de renda, que é uma declaração exigida pelo governo, tá? Então, tem pessoas que são isentas. Quem é isenta de fazer declaração de imposto de renda hoje? Quem, anualmente, em 12 meses, de janeiro a dezembro, não atinge um total de faturamento de 29 mil. Menos que isso, não é obrigatório. Atingiu a partir daí em diante, tem que fazer declaração de imposto de renda. Quem declara imposto de renda, tá? Dependendo do valor que ganha, tem que pagar para o governo multa ou um valor por ter ganhado aquilo. E tem pessoas que têm restituição, porque automaticamente quem paga imposto de renda, pelo valor que recebe mensalmente, a empresa já desconta diretamente da sua folha de pagamento. Então é o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Automaticamente o governo já desconta da tua folha de pagamento esse valor. Se você tem os seus dependentes, o governo tem que estornar uma parte desse valor ou recolher menos. Quer dizer, se você não tem dependentes, você vai pagar mais. Se você tem dependentes, você paga menos. Se você tem dependentes, você pode ser até restituído quando você faz a declaração de imposto de renda. Quer dizer, receber de volta a parte daquele imposto que você já pagou no retido na sua fonte. De qualquer forma, é uma obrigação legal declarar os dependentes para que a empresa esposa, quando é dependente, filhos, filhas. Tem gente que às vezes tem algum parente por alguma deficiência que é dependente da família, ou pai, mãe que não tem renda. Seja quem for o dependente, a declaração tem que ser feita. Então essa declaração é uma ficha que tem que ser preenchida na empresa para que ela possa declarar para o governo os dependentes do empregado. É obrigatório também. Não pode deixar de colocar os dependentes, porque senão está sonegando informações e também é crime. Então, a ficha de declaração para dependentes para fins de imposto de renda, utilizar sempre que o empregado possui dependentes para imposto de renda, tá? E tem que ser assinado pela pessoa, no caso, não os filhos, mas a esposa ou o marido. A gente já falou dele, né? Porém, o Vale Transporte, ele é o empregado, ele pode optar por ter o Vale Transporte ou não. Eu, por exemplo, Francisco, como professor, eu tenho direito ao Vale Transporte. Inclusive, existe um cartão bilhete único do professor, mas eu não quis. Eu não optei até o momento, me mandaram essa fichinha de opção para Vale Transporte e teria lá a opção se eu queria ou não essa ficha. Eu disse que não. Eu escolhi que não queria, não ter interesse no Vale Transporte. Porém, a empresa tem que ter essa ficha guardada no prontuário do funcionário, né, para uma possível fiscalização na empresa por parte dos órgãos governamentais, a empresa demonstrar que ela está correta com relação à documentação, está tudo em dias. Então, é obrigatório também o preenchimento do termo de opção do Vale Transporte. Não é obrigatório você optar pelo Vale Transporte, mas é obrigatório você preencher a ficha para dizer se você quer ou não, tá? Então, previsão legal que o empregador deva conceder meios de transporte para o empregado e para que ele possa se deslocar da sua residência ao trabalho. A gente já sabe disso. Porém, esse empregado pode dizer que ele não quer, tá? Que não precisa do Vale Transporte. É o meu caso, tá bom? Normalmente, o empregado que já trabalhou em mais de um emprego, ele tem, que é o NIS, né, o número de identificação social, ou PIS,
para fazer parte do programa de integração social. Normalmente o NIS, por exemplo, é o número de cadastro único que cada cidadão tem, que, por exemplo, o governo agora está utilizando nesses vários cadastros de auxílio emergencial, FGTS emergencial, quando você vai se cadastrar um vestibulinho para faculdade, concurso público, que você é de uma renda mais baixa, você normalmente esse número utiliza, né? É para a relação social do trabalhador. De qualquer forma, para você poder ter o depósito do seu FGTS, do seu INSS e tal, você precisa do número de identificação social. Esse número ele é gerado a partir do momento que você tem o seu primeiro registro em carteira. Quem ainda não tem registro em carteira e precisa do PIS, porque precisa de algumas situações específicas, é possível gerar esse PIS, fazer a solicitação no site da Caixa Econômica Federal. Estou mostrando para vocês aí uma ficha que ainda existe nas caixas econômicas, essa ficha física, mas o processo hoje está cada vez mais digital. A Caixa hoje tem aplicativo para tudo, inclusive para a geração do PIS, tá? Então precisa a empresa solicitar o cadastramento na agência da Caixa Econômica Federal do empregado, para cada cadastro, para cada empresa que você trabalha. Por exemplo, se atualmente você trabalha em 3 empresas, cada uma das 3 empresas cadastrou você na Caixa Econômica Federal, tá? Com o seu número do NIS. Esse cadastro na Caixa Econômica Federal é para que a empresa possa depositar o FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então, sem o número do NIS, não dá, que é o número de cadastro social. Esse número do NIS, normalmente, já tem na carteira, eu já tenho porque eu já trabalho registrado desde os 16 anos de idade, mas quem não tem, a empresa vai fazer também no seu primeiro contrato, na sua primeira contratação, vai fazer esse número de identificação social. É uma obrigatoriedade da empresa, tá? Agora, que legal. Isso aí, o que vocês estão vendo já? Oi, fale. Professor, Oi. pode voltar no outro? Eu tava anotando algumas coisas. Posso? Posso sim. Nesse aqui? Se cortar, você me fala, tá? Isso, peraí, que eu já vou terminar. Ah, você tá fazendo? Vou te falar, pode pegar assim. Eu vou te falar, vou falar algo para vocês. Eu vou subir esse arquivo no final da aula. Aliás, você não deixa eu esquecer, tá bom? Quando eu terminar a aula, vocês pedem para mim subir esse arquivo, senão eu esqueço. Esse slide eu vou subir para vocês no final da aula, beleza? Beleza, obrigada. Tá bom. O que você tá fazendo? Você tá copiando ou tirando print? Professor, eu tô anotando. Ah, beleza. Não, tudo bem, fica tranquilo. Anota aí. Quando você terminar, você me avisa para mim ir pro próximo, tá bom? Yeah. Pronto, professor. Pronto, beleza, vou nessa. Obrigada. De nada. Que interessante. Esse número aí do NIS ou do PIS, tá? Para quem é trabalhador em empresa privada, é PIS. Para quem é trabalhador de empresa pública, como eu, é PASEP, que é a mesma coisa, é um fundo para seguridade também do trabalhador. É um valor que você paga, é um tipo de poupança também que você paga. Porém, todo mundo paga, mas só pode retirar um valor anual com relação a saldo, quem ganha também só até 2 salários mínimos. Antes, para poder gerar esse NIS, esse número de PIS a primeira vez, era uma burocracia enorme. Só que o que a gente está vendo? Essa situação que nós estamos falando, da tecnologia da informação, da digitalização das coisas e tal, para tornar mais fácil, né, os procedimentos. Hoje, quem tira a carteira de trabalho, que não é mais uma carteira física, né? Essa foi a nova carteira de trabalho que vocês estão vendo aí. Hoje já é digital, direto. Já vem automaticamente, que tem carteira de trabalho, vai vir automaticamente esse número do PIS, do NIS, número de identificação social. Aqui nesse exemplo dessa carteira de trabalho que vocês estão vendo, tá aí em cima, ó, PIS PASEP, tá? Então, já vem com esse número. Hoje tá mais fácil, tá mais rápido.
Beleza? Aqui a gente já falou, tal, o exame admissional. Ah, obrigação do empregado. A gente falou de procedimentos que a empresa deve fazer. Só que a gente não começou uma relação trabalhista, não vai começar uma relação trabalhista. Então, a lei, a CLT, na verdade, ela é intermediária. A consolidação das leis trabalhistas, ela define obrigações para o empregador e para o empregado. Empresa e funcionário têm obrigações. É claro que o foco é a defesa do trabalhador. Mas, assim, da mesma forma que a empresa solicita o exame médico admissional, é de obrigação legal do trabalhador fazer esse exame e entregar. Quer dizer, um empregado pode deixar de ser contratado por não entregar o exame admissional, ele não vai ser contratado, ele tem que entregar. Porque ele está querendo esconder o quê? Tem algumas situações de empresa que ela vai precisar saber se o empregado tem ou não tem determinada situação de doença. E aí, se ele for para o perfil da vaga e ele declarou que não tem, a empresa tem o direito de saber, através de um atestado médico. Então, ele não pode se recusar. Quer dizer, se ele não entregar esse atestado médico, simplesmente a empresa pode não contratá-lo, ela não vai contratá-lo e não tem dano legal, não tem processo nenhum. A gente está falando de obrigação, é obrigação do empregado a realização do exame. Então, deve submeter ao exame médico admissional e entregar ao empregador, ao departamento encarregado, normalmente o RH, documentos exigidos para a efetivação da admissão, tá? Tem que ser da empresa esse custo. Tem empresas que custeiam, umas empresas que não custeiam não, tá? A gente já falou que é proibido a retenção dos documentos, no máximo 48 horas a empresa deve ficar com esses documentos junto com a carteira de trabalho. O empregado ele também não pode se recusar, né? Quer dizer, você está participando de um processo de admissão. Você tem que fazer o exame médico e você tem que entregar na mão da empresa a documentação. De novo, RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, atestado de reservista, o que a empresa precisar para te contratar. Você tem que entregar. Você vai se recusar? Não pode. Senão a empresa também ela pode não te contratar. Claro que obedecendo aquele critério de entrega a volta lá de 48 horas, tá? O CAGED, como o próprio nome diz, aí tá vindo a definição do nome aqui, até na figurinha que eu coloquei, Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados. Toda a relação que a empresa tem com o trabalhador, a partir do momento que ele contrata esse trabalhador, e aí esse trabalhador vai ter um histórico. Professor, que histórico é esse? É aquele histórico que você já falou? É, aquele histórico lá que eu já falei. Quer dizer, o que é o histórico do trabalhador? Ele foi contratado. Depois, esse trabalhador, em algum momento, ele entra de férias, gerou uma situação de histórico. Esse trabalhador, ele tem um aumento de salário, gerou um histórico. Esse trabalhador, ele muda de função, gerou um histórico. Em algum momento, pode ser que esse trabalhador ou outro seja demitido da empresa. Bom, toda relação que acontece com o empregado deve ser registrado no CAGED, é o cadastro feito aí no Ministério do Trabalho. Voltando de novo, aquele cadastro agora que a gente falou do e-social. O cadastro do CAGED agora é online. Esse histórico todo vai ser registrado no e-social, que é um software, é um programa do governo, é uma nova legislação, e ele vai distribuir essas informações para os devidos órgãos, tá? Mas aí precisa, né? Tem um prazo máximo de até 7 dias depois que acontece a relação com o trabalhador. Até 7 dias depois, no máximo, que ele é contratado, que ele sobe de cargo, que aumenta o salário, que ele entra de férias, que ele é demitido. Seja qual for a situação de histórico que aconteça com o trabalhador, a empresa tem que atualizar. O governo, o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, ele tem que enxergar o que acontece com aquele empregado. Por quê? Entre outras coisas, para manter a legislação trabalhista funcionando, fiscalizar se a empresa está operando de maneira adequada, né? Porque existe uma tributação também sobre o colaborador para verificar se a empresa está pagando as taxas oficiais adequadamente, entre outras situações do governo, tá? Hoje tá aí, hoje o CAGED é pelo e-social. Vocês estão vendo uma tela do e-social num tablet colocado aí do lado. Você está vendo esse e-social com vários símbolos, que normalmente esses símbolos são as empresas públicas a qual a empresa tem que declarar informações do trabalhador. Você está vendo aí Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, entre outras situações. Então, o e-social ele compartilha a informação do histórico do trabalhador com todas essas organizações automaticamente. O que a empresa fazia? Ou que as empresas que não estão no e-social precisam fazer? Precisa declarar esse
esse histórico em cada um. Imagina você ter que digitar toda a situação do empregado na Caixa Econômica. Foi contratado, subiu de salário, entrou de férias, voltou de férias, subiu de cargo, foi demitido. Aí você vai fazer isso ia fazer isso na Caixa Econômica, no site, no aplicativo, depois na Receita Federal, né? Depois na Previdência Social, depois no CAGED, fazer isso vários trabalhos. Agora não. A informação está no E-Social, que é um software lá oficial, e ele distribui todo esse histórico para todos os órgãos que necessitam da mesma informação. Então é mais rápido, está mais ágil. Vou parar a gravação agora, beleza?